Bom, nesse vídeo eu vou te ensinar a como criar funções dentro do Python, beleza? Meu nome é Rafael Pacheco, eu sou fundador desse canal, né? Então, para quem não me conhece, esse canal a gente lida com análise de dados, engenharia de dados, enfim. Mas o que eu queria falar com vocês era justamente que a gente está retomando a nossa... Deixa eu só tirar isso aqui, que aí fica melhor. Estamos retomando, na verdade, nosso curso introdutório de linguagem Python, que a gente já tinha começado lá atrás. Então, a ideia é a gente trazer a continuação desse curso, porque a gente vai evoluindo até o ponto de a gente começar a trabalhar realmente com ETL, manipulação de dados utilizando Python. E paralelo a isso, eu já tinha também lá atrás também prometido, né? E agora eu vou realmente cumprir. A gente vai seguir também com uma nova frente ensinando SQL, tá? Para análise de dados. Então assim, mas antes de tudo, né? Eu queria agradecer a todas as pessoas, né? Que de certa forma ajudam o canal aqui. Então tem algumas formas de contribuir. Uma forma mais tranquila e mais rápida é justamente ser um membro aqui do canal, né? Então a gente tem algumas modalidades. A gente tem a modalidade do Arrombaços, onde são pessoas que querem ajudar realmente o canal, que seguem a gente, que quer fazer com que a gente tenha condições de sempre estar trazendo mais conteúdo aqui para vocês, com maior qualidade, né? Então a gente está sempre trabalhando aqui para poder melhorar um pouco a qualidade de vocês. E essas pessoas, né, elas têm stickers prontos ali para poder utilizar em lives, poder utilizar dentro dos comentários, além de ter uma prioridade, na verdade eles têm a prioridade nas respostas de perguntas que são feitas aqui em vídeos do canal, tá? Além disso, nós temos também a modalidade da Zumbanho, onde tem todos os benefícios da anterior, porém, as pessoas que têm acesso a esse grupo de membros, né, essa determinada modalidade, têm acesso também a E o barulho do pessoal batendo aqui do lado, né? Seguimos então. Ganha acesso realmente a um curso de introdução à carreira de Analytics Engineer, que vocês vão ver que vai estar muito alinhado também com o nosso curso de SQL. Vocês vão ver que o curso de SQL para análise de dados vai ser ali o início de tudo, mas para quem quer trabalhar nessa área mesmo, o curso de Analytics Engineer, que inclusive também tem a venda lá na plataforma da Dunkcode também, né? A diferença básica entre na Dunkcode, eu vou deixar o link aqui também no vídeo, e aqui no canal sendo membro, é que aqui no canal sendo membro, você não vai ter acesso a um certificado no final do curso, tá? Já lá na Dunkcode você tem acesso, tá? Então, formas de ajudar, né? Ou compra o curso lá, né? Na Dunkcode, ou se torna um membro da Zumbanho aqui. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Ah, Rafa, poxa, eu sou membro aqui, eu consigo entrar lá na Dunkcode? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa completamente diferente, como diz aqui uma figura bem conhecida aqui da onde eu moro, na Grande Florianópolis, tá? Então é isso. Voltando agora, né? Aqui agora para a minha tela, né? Então vamos olhar aqui um pouco a tela. Eu preparei para vocês aqui um mind map, né? Mind map. Para a gente poder não se perder dentro dos conceitos. Muita gente acha que às vezes é tão simples o conceito de função e, cara, de certa forma mas digamos que dentro desse conceito simples há nuances que, se tu não entender a base, tu acaba te prejudicando dentro do seu dia a dia, aí criando seus sistemas ou pipeline de dados, tá? Então, coisas que eu gostaria de passar aqui com vocês. Eu não vou conseguir passar isso tudo numa aula só, porque senão eu ia ficar aqui uma aula de uma hora, e a intenção não é essa, tá? Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, tá? Funções, elas executam algum tipo de ação, tá? Então elas foram criadas justamente para isso, para executar alguma ação específica. A partir do momento que a gente executa ações específicas, e essas ações elas estão pré-definidas dentro a gente vai chamar o miolo da função, de escopo da função, e daqui a pouco vocês vão entender por que eu falo bastante nisso, escopo de função. Então, a partir do momento que a gente tem esse escopo bem definido, a gente consegue o quê? Melhorar a utilização do teu código, porque tu acaba tendo uma redução de escrita, né, de tarefas repetitivas. Então tu cria uma função e tu pode utilizar ela em vários locais do teu sistema, tá? E justamente por esse fato de a gente conseguir chamar ele em vários lugares do nosso sistema, ele acaba ajudando na modularização do teu código. Por quê? Um arquivo, pense comigo, um arquivo Python, ele nada mais é do que um módulo, tá?
E a partir do momento que tu vai separando as responsabilidades em arquivos Python, né, dentro de um sistema, dentro de uma integração de dados, e o cara continua batendo aqui do lado, mas enfim, seguimos aqui, né? Tu começa a ver que ou tu vai começar a ter uma grande repetição dentro dessa mesma tarefa, uma determinada ação que precisa ser feita várias vezes dentro do teu código. A partir do momento que tu cria uma função, tu acaba estancando essas tarefas repetitivas e tu simplesmente chama aquela função, né? E aí tu consegue modularizar o teu código, porque esse teu código, né, ele pode ser utilizado em vários arquivos Python, que aí entra num conceito que a gente já vai ver logo a seguir, depois de funções, que são as importações de arquivos Python, de módulos Python, onde a gente pode simplesmente, dentro de um arquivo Python, chamar um outro arquivo Python, né, fazer um chamado include, né, uma importação, e acabar utilizando essa função dentro de qualquer código dentro do teu sistema, tá? Então, ele acaba ajudando dentro da modularização do código. E aí, né, o que a gente precisa entender nesse primeiro momento, tá? Eu estou usando aqui o VS Code, porque é a ferramenta que eu mais me identifico para a utilização de Python. Você pode usar PyCharm, pode usar Google Colab, DeepNote, qualquer coisa, tá? Eu vou usar aqui, eu já tenho um diretório chamado Python, e nesse diretório eu vou criar um arquivo chamado funcões 01.py. E aí aqui, eu vou até fechar aqui por enquanto, tá? Aqui, né, como é que eu faço para poder escrever uma função? Primeiro eu tenho que declarar ela. Para declarar ela, ou definir, né, definir uma função, eu posso usar a palavra reservada def. Isso aqui está dizendo aqui para, de certa forma, declarar uma função. Então, def espaço e eu vou dar o nome da minha função. Uma coisa muito importante, boa prática de desenvolvimento. Nome de funções, nome de variáveis, nome de parâmetros sejam muito bem claros para a ação que ela vai fazer. E normalmente o nome de uma função ela está muito ligada a um verbo, né? Então vamos colocar aqui, vamos criar uma função apresentar. E aí eu vou usar também o português aqui para ser mais didático. Porém, a gente sabe que também é uma boa ação, né, uma boa prática utilizar o padrão inglês, tanto para documentação quanto para escrita de código, tá? Então, por quê? Porque inglês é a linguagem mundial, né, global, e aí o teu código estando em inglês, ele pode ser lido por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, tá? Então, esse é o seu ponto. Então, eu chamei uma função chamada apresentar, e aqui eu abri e fechei parênteses. Aqui depois vocês vão ver, né, logo na sequência, que a gente pode passar parâmetros, mas não é o que a gente vai passar agora nesse momento. Vamos simplesmente dar uns dois pontos aqui, que é onde ele acaba definindo, né, o nome e os parâmetros, no caso aqui não tem nenhum, da minha função. Se eu der um Enter aqui, vocês percebam que ele já pulou, né, uma indentação diferente, que é um tab, né, ou 4 espaços. Né? Então você vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4 espaços. Que aí o que ele está dizendo? O Python está dizendo o seguinte: a partir do momento que eu estou aqui embaixo, nessa determinada indentação, eu estou falando somente de um escopo, de um bloco de código que vai estar inerente a essa função. Tá? Depois vocês vão ver ali escopos e como é que funcionam os escopos, vocês vão ver que aqui dentro está meio que fechado, é um casulinho com as informações que estão aqui dentro. Quem está lá de fora não consegue acessar as coisas que tem aqui dentro, né? Mas a gente já vai ver isso nas próximas aulas sobre função, tá? Então assim aqui é basicamente onde eu vou escrever o meu código para poder executar a minha função. No primeiro momento eu vou dar só um print e vou escrever aqui Hello World. Beleza? Vou salvar esse cara aqui. E agora o que eu vou fazer aqui? Ó, sair, né, da indentação, então eu não estou mais no escopo da função, né, eu estou aqui no início, no mesmo nível do início do meu código. E aí agora aqui, como é que eu faço? Eu vou dar um print, né, na função apresentar. Reparem que eu só estou chamando apresentar, tá? E aí o que a gente vai ver aqui, o que vai acontecer, né, com isso, né? Já estou aqui no meu workspace, Python, vou chamar o meu Python funções 01 e vamos executar lá. E olha lá o que ele me apresentou, olha só. Function apresentar at,
e aí um número, enfim, um valor meio maluco aqui, né? O que isso quer dizer? Ele está dizendo, o Python está me dizendo, na verdade o print está me dizendo, né? Esse print aqui, né, de fora, está me dizendo que essa função, isso aqui é uma função, né? O tipo dela é uma função, e que essa função, chamada apresentar, ela está dentro de um espaço na memória do meu computador, né? Ela está alocada dentro de um espaço na memória do meu computador. E o espaço é esse aqui. Gente, não precisam saber o que é isso aqui, porque não vai mudar nada na vida de vocês. Só saibam que isso aqui é um endereço na memória do computador de vocês, tá? Então o que ele fez lá? Ele pegou esse bloquinho aqui de código e ele alocou para esse lugar aqui na memória do computador. Simples assim. Ah, mas eu queria que aparecesse o Hello World. Aí beleza, aí um outro ponto que é o quê? A gente não pode simplesmente chamar apresentar assim, eu preciso invocar essa função, e para invocar eu abro e fecho parênteses. Se eu salvar agora aqui e executar, olha lá, Hello World, né? Legal, ela fez o que tinha que ser feito. Então, basicamente, função é isso, galera, tá? E acabou o vídeo, pode baixar os créditos aí. Não é bem assim, tá? Agora a gente começa a entrar um pouquinho dentro das nuances que eu falei para vocês de funções, tá? Primeiro, né, eu posso até olhar aqui dentro do nosso mind map, que a gente já viu o segundo ponto aqui. Elas podem receber parâmetros como entrada, tá? Essa aula aqui, inclusive, eu quero chegar até aqui na definição de valores padrão, ou definição de tipos, vamos ver se a gente consegue chegar até definição de tipos. Por quê? Porque o uso de args aqui, eu quero uma aula só para isso, porque é um conceito que a gente precisa debater um pouquinho com mais digamos, foco, tá? Então, beleza, eu posso receber parâmetros e esses parâmetros podem executar alguma ação lá dentro daquela função, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso, primeiro vamos comentar isso aqui, e eu vou criar uma função, né, chamada def, né, somar valores. E aí, somar valores, eu preciso ter valores para somar. Vamos pegar aqui o conceito de utilizar dois valores, tá? Eu vou usar o valor x e eu vou usar o segundo valor parâmetro, no caso aqui são dois parâmetros, um parâmetro x e um parâmetro y. Lembrando, pessoal, embora eu esteja utilizando x e y para ficar mais simples aqui, o ideal é vocês nomearem corretamente os parâmetros de vocês, tá? Então, se é, sei lá, valor, primeiro valor, first ou second, alguma coisa nesse sentido, ou enfim, vocês entenderam, né? Então, nome de valores, façam sentido, né? O nome do valor com a ação que ele vai fazer, tá? Aqui é só para efeitos didáticos, tá? Mas voltando a dizer, a boa prática é utilizar nomes aqui, tá? Corretamente. Então, beleza, tem agora dois parâmetros, né? Tem o parâmetro x e o parâmetro y. Aqui entrando dentro do escopo dessa função, né? Então a gente vai printar, né? Dar um print em quê? Em x mais y. Beleza? E aí, vamos salvar aqui. Vamos executar agora, né? Ou melhor, antes de executar, vamos chamar, né? Somar valores, abrir e fecha parênteses e vamos executar. E olha lá, deu um erro, né? Por quê? Porque ele está dizendo aqui, poxa, somar valores precisam de dois parâmetros que são requeridos, que é o x e o y, né? Se tu passar o mouse em cima da função, ele ainda diz aqui, ó, function, que é o tipo dessa somar valores, e aí ainda tem a declaração dela aqui, somar valores, o x, a gente já vai entrar nesse assunto aqui, n, ele por enquanto ele está dizendo que x pode ser qualquer coisa, pode ser string, pode ser lista, pode ser qualquer coisa, e o y é a mesma coisa. E ele retorna none. A gente vai ver também sobre retorno de funções também mais lá para frente, tá? Então, a gente já entendeu aqui que ele tem dois parâmetros e eu não passei nada aqui. E aí é justamente isso que o Python está reclamando. Poxa, a função tem dois parâmetros, não passou nenhum, vou dar erro, né? Porque aqui eu preciso de valor para x e y para poder fazer uma operação aritmética, né? Então, basicamente é isso. Inclusive, galera, para a gente ter acesso a essas coisas aqui, ó, eu recomendo que vocês vão lá em extensões, ó, e instalem essa Python IntelliSense da Microsoft,
que é onde vocês vão ter acesso a esse tipo de recurso aqui dentro do VS Code, perfeito? Então aqui eu vou botar simplesmente o parâmetro x2 e o parâmetro y3. Vou salvar e vou executar agora. E olha lá, agora funcionou, apareceu 5 agora aqui, né? Então a gente já começou a ver que ela resolveu o problema, ela executou tranquilamente e aí tá, a gente já entendeu que dá para passar parâmetros para a gente utilizar esses parâmetros como insumo para uma determinada ação, tá? E aí a gente entra agora nesses dois assuntos aqui, que são os parâmetros posicionais e os parâmetros nomeados. Por quê? Aqui, o que eu estou utilizando, né? Estou utilizando o conceito de posição. Por quê? Ele está entendendo aqui, poxa, o primeiro valor ele está automaticamente atribuindo para x. Já o segundo valor ele está automaticamente atribuindo para y. E aí isso é justamente o conceito de parâmetros posicional. Ele está simplesmente atribuindo o valor pela posição que foi passado aqui, tá? Então já deu para entender o primeiro conceito, valor posicional. Para a gente entender melhor aqui, eu vou dar um outro print e aqui nesse print, ó, eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó, x é igual, aí eu vou passar x e aí vou passar aqui y é igual ao valor de y, né? A gente já viu nas outras aulas aqui o fstrings, como é que a gente utiliza isso aqui, tá? Se eu executar agora aqui, ó, olha lá, x é igual a 2, y é igual a 3. E é justamente o que a gente fez aqui. Só que agora, se eu fizer o seguinte, ó, se eu trocar aqui 3 para 2, será que vai acontecer a mesma coisa? Eu vou ter 2 no x e 3 no y? Não, porque ele está utilizando, e é justamente isso que eu quero que vocês entendam. Ele está simplesmente pegando pela posição. Então ele já entendeu nessa segunda chamada, ó, que na verdade, embora a soma seja igual, que o meu x agora aqui nessa segunda é 3 e o meu y é 2, beleza? E agora assim, tá, mas eu queria que, na verdade, o meu y fosse 3, mas eu queria passar ele primeiro. Aí é justamente esse segundo item que a gente tem aqui no nosso mind map, que são os parâmetros nomeados. Dentro do Python eu posso simplesmente fazer o seguinte, posso dizer assim, ó, y igual a 3, né? E x igual a 2. E se eu fizer agora executar isso aqui, olha lá o que aconteceu. Meu x é igual a 2 e o meu y é igual a 3. Porque independente da posição em que eu passei aqui na função, eu dei o nome aos bois, né? Então eu falei assim, não, olha aqui, o meu parâmetro y é 3, né? E o meu parâmetro x é 2, né? Então, beleza, isso aí é uma das coisas interessantes de a gente já identificar e saber aqui no Python. A gente tem parâmetros posicionais, onde a gente simplesmente não nomeia o parâmetro e a gente só coloca ele dentro da posição que ele foi declarado, né? E nós temos como também chamar, independente da posição que eu mandei, mas ele sendo nomeado. Ah, Rafa, mas aí, pô, posso ter aqui também um z? E aí, será que se eu fizer aqui, então agora, ele já sabe quem é o y, ele já sabe quem é o x. Se eu passar 5 aqui, ele vai entender que é z? Não, o próprio IntelliSense do próprio Python ele já está dizendo, ó, positional argument cannot appear after keyword arguments. Ou seja, eu não consigo passar um parâmetro posicional depois de parâmetros que foram nomeados. Só que uma coisa interessante, olha só. Se eu fizer o contrário agora, né? Se eu jogar um 2 aqui e eu disser, ó, se eu disser aqui que 2 sem nenhum nome, eu não estou dando nome a esse boi aqui, mas eu estou dizendo que y é igual a 3 e x é igual a 2. Se eu executar agora aqui, ele vai dar um erro, tá? Obviamente, porque eu não passei um valor aqui, né? Então eu tenho que passar um valor aqui. Então eu vou passar 5 aqui, na verdade, para ser igual, né? Então aqui, ó, o z vai ser igual a 5 e aí deixa eu ver que o x é igual a 2 e o y é igual a 3. Então assim a gente tem a mesma situação, né? E eu tenho que salvar o arquivo aqui também, senão não vai funcionar.
got multiples, aqui ele está dizendo, peraí. Tá, aqui ele não vai funcionar, tá, eu fiz o exemplo errado aqui. Na verdade, eu tenho que chamar isso aqui, eu vou chamar isso aqui de 5 e eu vou chamar isso aqui de Z, ó. Aí ele vai funcionar, tá? E eu já vou explicar por quê. Olha lá. Então, ó, ele deu lá o x igual a 5, né? Porque ele pegou pela posição. Então, o que ele fez? Ele foi lá, atribuiu esse 5 à posição 1, que é o x. Naquela hora estava dando errado, ó, porque eu estava dizendo que o x era 5, né? Então, ele ia botar isso aqui como um parâmetro posicional, e aí ele deu erro, porque, opa, peraí, tu estás dizendo, tu não estás passando nada aqui, eu vou atribuir 5 ao x, né? Só que aí tu estás dizendo depois que o x é 5? Como assim? Não pode. Só que aí se eu fizer o contrário, né, se eu botar z aqui, ele está entendendo, não, beleza. Ele foi lá, embora ele não tenha passado x, mas ele passou o primeiro parâmetro posicional. Então, beleza, eu vou jogar esse valor para x. Agora aqui ele está nomeando o y, né? E ele está nomeando o z. Então, para o Python, fica tranquilo para ele entender dessa forma, tá? Então, eu até consigo passar um valor posicional, desde que ele acabe, né, obedecendo a posição, né, e não tenha, vamos supor, como aconteceu ali que eu estava querendo jogar o x aqui no final, né, então ele tem que também respeitar a posição e que os parâmetros seguintes, né, a partir do momento que eu nomeio ele também, né, se eu nomear aqui o y igual a 3, ó, eu não posso simplesmente depois passar isso aqui, esse z sem posicional. A partir do momento que eu dou o nome aos bois, eu tenho que continuar dando o nome aos bois, tá? Então, esses são pontos também que vocês precisam tomar cuidado. Então, coisinhas simples, mas sabe a nuance que eu falei para vocês sobre as funções que a gente precisa estar atento? Então, aqui ele funcionou, né? Então, aqui na primeira posição ele passou, até vou passar aqui o x também, olha só. Ó, vamos passar o x e o x aqui, ou melhor, z, né? O z aqui e o z aqui, né? Então vamos executar de novo. Ó, aqui na primeira aqui ele está passando x igual a 2, y igual a 3 e z igual a 5. Já aqui embaixo ele está passando 5 para x, porque é o posicional, né? O valor posicional. O y é igual a 3 e o z igual a 5, tá? Então a gente já deu para entender aqui esses dois conceitos, parâmetros posicionais e parâmetros nomeados. Agora a gente vai ver a definição de valores padrão. Então, o que acontece? Se eu quiser, por exemplo, né, ir lá e definir um valor padrão, quero dizer que z é igual a 5. Se eu não passar nada, eu quero que z seja 5, tá? Então, o que vai acontecer aqui, né? Se eu passar, vamos supor, ou melhor, vou dizer que z é 10. Vou dizer que z é 10. Se eu executar agora isso aqui, nada vai mudar, tá? Tá tudo igual como era antes. Por quê? Porque eu defini um valor para z. Eu acabei passando o valor para z tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Agora, se eu simplesmente omitir a passagem do z, né? Lembra que da outra vez, quando eu incluí z e ele estava justamente igualzinho isso aqui, né? Se vocês voltarem alguns minutos atrás, ele deu erro porque ele estava dizendo, opa, peraí, tu definisse 3 parâmetros e estás me passando 2, isso não pode. Só que a partir do momento que tu define um valor padrão para um parâmetro, né, e eu simplesmente não passo esse parâmetro, ele vai entender, opa, tu não passou é porque tu queres, né, que esse valor padrão seja considerado, tá? Então, é isso que ele vai fazer, ó. Então, eu vou executar ali, o que ele fez? Opa, eu passei 2 para x, beleza. Passei 3 para y, beleza. Agora, ele não passou nada para z. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá pegar o valor default, 10, e vou aplicar para cá. Já aqui embaixo já foi o contrário. Eu passei z. Eu passei z igual a 5. Então, o que ele acabou executando? Ele acabou executando o 5, porque aí ele desconsiderou esse valor aqui e considerou o valor que eu estou passando aqui, tá? Então, esse também é um conceito de definição de valores padrão. Só que aí tem uma pegadinha aqui, deixa eu jogar aqui e abrir aqui, ó. Cuidado com valores false. E o que é isso? Rafael, o que é valores false, tá? Valores false são valores que dentro de condicionais, quando você está comparando eles retornam valor
false, né? Vou botar assim F maiúsculo porque o Python ele é F maiúsculo, né? E o conceito chamado, né? Eu vou até botar aqui em cima aqui, ó, é valor false, né? Então são os valores falsos. E o que são os valores falsos, né? Exemplos, né? Exemplos de valores false. Vou mostrar aqui para vocês. O 0, ele é um valor false. None, que dentro do Python é a mesma coisa do que null, é um valor false. Uma lista vazia é um valor falso. Um dicionário vazio é valores falsos. Existem vários outros, né? Mas aí você pode pesquisar na internet, mas isso aqui são exemplos de falso. Então, por exemplo, se eu passasse aqui 0, né? E eu for lá e executar, nada vai acontecer, tá? Porque beleza, ele tá printando aqui porque 0 ainda é um valor, né? Mas se eu quisesse dizer assim, Python só vai executar esse print se z, né? Se z. E quando eu faço aqui só se z, né? Se avariar o parâmetro z, eu estou dizendo se z é verdadeiro, né? E aí é que está o porém, tá? Eu vou executar agora aqui, ó, e vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Olha só, ele me mostrou aqui em cima, x igual a 2, y igual a 3, z igual a 0, mas olha só, antes de ele fazer isso, né, porque eu dou esse print aqui depois, né, mas antes ele não fez esse print aqui, ele não fez a soma. Olha lá, ele não tem o 8, o 8 ele só aparece depois quando eu faço essa chamada aqui. E essa chamada aqui, o 8 está aparecendo por quê? Porque eu estou passando z, o valor para z igual a 5. E 5 é um valor realmente, ele não é falso, ele é truth, né? Então, ele é assim, né? Truth. Diferente de false, né? Obviamente, né? Então, basicamente é isso. Então, como o 5 é um valor truth, ele acabou fazendo a soma aqui, né? Printou a soma 8 e depois foi lá, apresentou os valores. Então, tá entendendo? Se você precisasse usar essa abordagem dentro de uma função, tu já ia ter problema, porque embora tu esperasse, né? Porque 0, para muitos pode dizer, tá, mas 0 não é nulo, né? 0 é um valor, né? Enfim, é um valor, ele é um valor, tanto que ele aparece aqui, ó. Mas, né? E eu vou provar para vocês que ele é um valor, tá? Porque olha só, mas vocês têm que entender que isso pode acabar acarretando algum problema dentro da função se vocês não souberem esses pega-ladrões que tem dentro da linguagem, tá? Então, como é que a gente pode contornar isso aqui, né? Eu posso simplesmente botar aqui, ó, se z is not known. E aí, quando eu faço isso, eu estou dizendo assim, basicamente, se z não é nulo, tá? É o que basicamente essa expressão está dizendo. E olha lá, quando eu executo de novo, ó, aí ele faz a soma. Ele pega lá o 5, né? O 2 mais 3 e faz a soma 5 e acaba exibindo, né? Tanto que aí vocês veem que 0, embora ele seja false, ele não é none, né? Então, se eu botasse none agora aqui, ó, ele não iria aparecer de novo, porque ele está verificando se não é none, né? Então, coisas que vocês precisam tomar cuidado justamente para não cair aqui nos valores falsos, tá? E agora, só para a gente fechar aqui, né? Vamos ver as definições de tipo. Então, dentro do Python, né? Dentro das funções Python, eu posso tipar meus parâmetros. Inclusive, isso é uma boa prática de desenvolvimento, né? Tipar os valores, porque a partir do momento... Porque, olha só, se vocês olharem aqui, ó, x, y, eles são n, né? O int até ele atribui o z, na verdade, ele atribui o valor inteiro porque a gente acabou definindo aqui o 0, e o 0 aí o Python entendeu que é um valor inteiro e ele fez a conversão de tipos de forma automática. Mas os outros ali, ó, ele simplesmente está ignorando e está dizendo n. N pode ser qualquer coisa, tá? Então, para a gente corrigir isso, né? Para a gente tipar corretamente os nossos parâmetros, a gente pode dar aqui 2 pontos, né? E acabar escrevendo aqui o tipo, né? Se ele for um int, se ele for uma string, se ele for um booleano, né? Enfim, se ele for uma lista, né? E a partir do momento que a gente faz isso, olha só, vou pegar o y também, 2 pontos, int,
E se eu for aqui de novo em somar valores, olha lá o que acontece. Ele já alterou, ele já entendeu que eu tenho que passar os parâmetros aqui em formato inteiro, tá? Então, com isso, a gente acaba fazendo uma boa prática e a gente consegue, de certa forma, definir os tipos, e a gente sabe que tipagem, às vezes, pode nos dar umas rasteiras aí dentro dos nossos sistemas, a gente pode, às vezes, ter bugs que a gente nem sabe por que aconteceu, e depois que a gente vai debugar tudo isso, né, a gente vai ver que simplesmente aconteceu porque uma variável estava vindo num tipo que ele não estava esperando para uma determinada ação, tá? E aí, com isso, né, a gente consegue aqui, né, olhar todos esses pontos aqui que podem receber parâmetros de entrada, e na próxima aula a gente vai acabar vendo ali como é que a gente faz para poder utilizar os args, né? Então a gente consegue, se eu precisar, eu não quero ter, dá um exemplo, né? Eu não quero ter limite de quantidade de argumentos que eu posso passar para uma função. Aí tu vai utilizar justamente esse conceito de args, né? Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Então, se você gostou desse conteúdo, né? Se você curtiu bastante esse conteúdo, eu vou pedir para vocês, né? Para vocês darem um like aqui, debulhem o botão no dedo no like e se inscrevam, né? Nesse canal e ative o sininho para receber as notificações, para poder receber as notificações dos próximos vídeos, tanto dessa playlist de Python, quanto também para a playlist de SQL para análise de dados que a gente está preparando, tá? Eu vou ficando por aqui e eu te vejo na próxima aula. Valeu!